Quem não quer saber de Deus, rejeita tanto os servos como o filho. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio, e tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio, e tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Lucas 20, versículos de 9 a 16. O capítulo 20 começa dizendo que Jesus estava no templo ensinando o povo e de repente chegam os sacerdotes, escribas e anciãos questionando-o sobre quem lhe dera autoridade para fazer o que fazia. Jesus devolve uma pergunta e o impasse se instala. Então Jesus contou uma parábola. Nesta parábola, Jesus fala de certo dono de vinha que arrendou suas terras para uns lavradores e partiu para longe. No tempo oportuno, enviou 1, 2, 3 servos cobrando a sua parte dos frutos da terra. Mas a todos os lavradores espancaram como se não devessem nada ao dono da terra. Esqueceram do trato e compromisso que havia sido feito lá atrás. O dono da vinha envia seu filho, imaginando que seria respeitado. Mas o resultado foi pior: mataram o filho. O que merecem aqueles trabalhadores? Jesus diz que seriam destruídos e a vinha seria dada a outros. Os sacerdotes entenderam o significado da parábola. Jesus estava sendo muito claro em suas palavras. O dono da vinha era Deus Pai. Os lavradores eram sacerdotes que receberam a incumbência de cuidar da terra e da vinha, ou seja, o cuidado espiritual do povo de Deus. Os servos enviados pelo dono da vinha eram os profetas. O filho era Jesus, que no final foi morto por conta das tramas dos sacerdotes. O que fez Deus Pai? Passou a incumbência do cuidado espiritual das pessoas para a igreja. Voltando à parábola, os lavradores se perderam porque esqueceram quem era o dono da terra e qual o seu papel naquela situação. Havia um acordo que fora quebrado. No passado, os líderes religiosos esqueceram que eram apenas trabalhadores do dono da terra e tomaram posse da terra e do fruto, como se tudo fossem deles, esquecendo quem era o verdadeiro dono de tudo. E no presente, como estão as coisas religiosamente falando? Será se cada líder religioso tem uma relação de compromisso e respeito para com o dono de tudo, que é Deus Pai, da mesma forma como aqueles líderes do passado? Será se os líderes de hoje têm tratado os profetas desse tempo como fizeram aqueles líderes do passado? Será se os líderes de hoje têm tratado Jesus como os líderes do passado? Será se o povo em geral tem tratado as questões espirituais e suas relações com Deus como o povo do passado? Meu irmão e minha irmã, corremos o risco de repetir o erro dos antigos e dos nossos antepassados. Corremos o risco de ver a história se repetindo em nossa vida. A grande lição da história é nos mostrar os erros e acertos de quem já passou para corrigirmos nossas atitudes e não errarmos como os que já erraram. Que neste dia possamos refletir sobre tudo que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos tem ensinado, para tomarmos o cuidado de honrar o compromisso que Deus nos confiou e sermos servos responsáveis, pois um dia Ele pedirá conta de tudo que deixou em nossas mãos. E o que haveremos de falar? Que sejamos aprovados naquele dia. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.